Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o recém-comunicado do Copom a respeito da manutenção da taxa Selic em 15%, um cenário muito esperado já para alguns. Estou aqui com Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil, Vicente Luduca, estrategista-chefe de investimentos do Banco do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, meu Petec. Rebelo, vou começar contigo. Queria que você comentasse um pouquinho o comunicado, trouxesse essas questões que você enxerga como mais relevante aí para o nosso mercado e para o nosso investidor. Bom, boa noite, Rodolfo. Boa noite, Vicente. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Acho que você pontuou bem nessa sua introdução. Era uma decisão bastante esperada, sobretudo por conta do conteúdo, da mensagem, e menos por conta da decisão em si, já que havia uma unanimidade em torno da manutenção da taxa em 15%. Eu diria, Rodolfo, que o comunicado, a gente olhou fundamentalmente para 4 fatores, para tentar entender se o nosso cenário de início de cortes em março está adequado, e eu diria que a gente fez um check em praticamente todos eles, né? Eu vou tentar citá-los até em ordem de importância, assim. O primeiro ponto era a manutenção ou não da citação que você falou no início, né? Manter uma taxa de juros restritiva por um período bastante prolongado. No nosso entendimento, a retirada desse termo vai ser uma sinalização importante para o mercado em relação aos próximos passos. E ela esteve lá, ela continuou lá. O que para nós sugere que as chances de uma redução em janeiro, ela diminuiu bastante. Então esse é o primeiro ponto. Em termos de sinal, esse foi o primeiro check. O segundo, eu acho que está associado à dinâmica das projeções de inflação. E aí a nossa expectativa era que a inflação projetada pelo Copom lá na frente, ela se reduzisse um pouco. E houve essa redução. O Copom enxerga hoje 3,2% de IPCA para o segundo trimestre de 2027. E lembrando que a meta perseguida é uma meta de 3%. Então, a despeito de estarmos próximos, ainda estamos um tantinho acima da meta, né? O outro elemento, eu acho que está associado à qualificação do Copom em relação à dinâmica da inflação corrente. A gente tem acompanhado as divulgações recentes e houve, de fato, uma melhora dos dados de inflação. Mas eu diria que, até por conta de um contexto de expectativas desancoradas, e até pelo fato do último ciclo, o Copom ter iniciado e precisar ter interrompido esse ciclo e retomado a alta, eu acho que o Copom ele procurou não dar essa qualificação benigna da inflação corrente, exatamente para ter um pouco mais de confiança quando, a partir do momento em que ele efetivamente começar a cortar, ele vai prosseguir no ciclo. Então a inflação corrente ela continua sendo avaliada como ainda algo acima da meta. Essa era a nossa expectativa, a despeito da melhora. Portanto, esse elemento também esteve presente no comunicado. E por fim, o Copom manteve a citação de que não hesitará em retomar o ciclo de alta. Eu acho que na próxima reunião de janeiro isso sai, assim como eventualmente o bastante prolongado também, que vai ser um sinal importante para que o Copom comece a cortar em março. Eu procurei entrar nos detalhes, mas olhando assim a floresta como um todo, eu diria que analisando a comunicação, analisando inclusive as comunicações entre reuniões, não apenas o comunicado de hoje, eu caracterizaria que assim, o comitê está ganhando confiança de que o início do ciclo de cortes está próximo. Não é iminente, ou seja, não é na próxima reunião, como a gente imaginava, mas acho que está próximo e a partir de março a gente espera ver as quedas da taxa Selic. Perfeito, Rebelo, obrigado. E considerando essa floresta, esse cenário que você bem trouxe, o Copom mencionando até por algumas vezes ali persistentemente, né, a expressão persistentemente conservador em relação ao seu comunicado, Luduca, então quer dizer que 2026, pelo menos ali no começo, é carregar de pós, fixado, se aproveitar ainda desse fôlego que existe aí no cenário de alta da taxa Selic, é isso? Ô, Petec, bom ponto que você trouxe, porque a gente acaba, às vezes, incorrendo numa narrativa mais fácil, né? Mais palatável, de que taxa de juros alta, Selic a 15%, CDI, obviamente, também a quase 15%, que o pós-fixado é o único caminho, né? E o ano de 2025, ele mostrou justamente o contrário, e a importância da diversificação. Quando a gente pega ali as classes de ativos, a gente está falando aqui, seja de renda variável, seja aqui dentro, seja fora,
emergentes ou mercado desenvolvido, Estados Unidos, falando aqui dentro de pré-fixados ou indexados à inflação, praticamente todas as classes performaram melhor ou estão performando, né, até a data de hoje, melhor do que o CDI. Então aqui a gente observa que se lá atrás, em 2025, né, no final de 2024, início de 2025, a gente estivesse tendo essa conversa e a perspectiva fosse, não, Selic vai continuar alta, apesar dessa inversão, né, a reversão que teve ali do Banco Central, e é só pós-fixado, olha a oportunidade que os nossos investidores estariam perdendo, né? Então, para 2026, né, já trazendo esse histórico do que aconteceu em 2025, reforça a importância dessa diversificação. Não é porque a gente vai ter uma taxa de juros ainda elevada, assim, a gente, como o Ribeiro trouxe, começando em março, né, o processo de corte de juros, indo até o final do ano, chegando a mais ou menos 12%, né, o cenário básico aqui da nossa tesouraria, não quer dizer que o pós-fixado ele é a única alternativa. É claro que as carteiras elas têm uma composição majoritária, principalmente para os perfis mais conservador ou até moderado, com carrego maior em pós-fixado, com certeza, porque você consegue proteger a carteira do cliente de uma volatilidade que ainda é mais natural ainda em 2026, onde a gente vai ter um ano com uma questão eleitoral, que sempre traz volatilidade para os mercados, mas a gente também não vai deixar de fazer alocação em outras classes de ativos, buscando aí potencializar esse retorno para o nosso cliente. E aqui é importante, a gente fez uma conversa muito bacana, que vai sair também até o final da semana, onde investir em 2026, onde a gente aprofundou junto com o pessoal de research do nosso banco de investimentos, o Trogo, que é do time aqui do Marcelo Rebelo, explicando um pouco mais com detalhe, né, essa nossa visão por cada classe de ativo. Mas aqui reforçando, não, e respondendo a sua pergunta, não é só em pós-fixado, apesar de ter uma quantidade percentual maior em pós-fixado, mas a gente vê ainda com bons olhos renda variável aqui no Brasil, obviamente respeitando toda essa questão da volatilidade que vai estar implícita ao longo do ano de 2026 e calibrando para poder capturar os rallies que vão acontecer e conseguir diminuir a posição quando a gente acreditar que o mercado pode ir para um lado não tão benéfico. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar com cuidado. Outra classe que a gente vê com bons olhos também são indexados à inflação e o pré-fixado, apesar da curva estar bem justa, né, se esse processo de corte de juros ele for um pouco mais acelerado, né, seja um pouco mais do que o mercado vem esperando, você pode capturar na classe pré-fixado também. E aí, considerando os últimos momentos, é importante a gente ter uma oportunidade agora para esse mês, onde as curvas abriram um pouco, onde essa alocação consegue capturar um ganho mesmo com o cenário base, o cenário aqui da nossa tesouraria. Então a gente vê aqui algumas classes que podem performar melhor do que o pós-fixado e compor ali a carteira do cliente. É claro, lembrando aqui, né, gente, aqui é uma projeção, uma expectativa, tem muito estudo por trás, mas é uma variável que, obviamente, ela pode não se concretizar, mas a gente consegue trazer para poder compor essa carteira do cliente, equilibrando a relação risco e retorno e respeitando sempre o suitability, né? Quando a gente está falando de carteira, a gente tem um banco conservador, moderado, arrojado e agressivo, né? E para cada uma dessas carteiras, a composição ela difere para poder respeitar o nível máximo de risco que cada um desses perfis aqui ele consegue suportar. Muito legal, Luduca. E aqui, continuando a licença poética do uso aqui da expressão floresta, né? É um ecossistema que de fato possui muitos arranjos e de ganhos e de perdas em diversos cenários. Então não custa lembrar a importância do perfil do investidor, pensar sempre no perfil, nos objetivos e prazos, para que isso tenha realmente aderência e que o investidor consiga aproveitar de todas essas oportunidades. E aí, voltando para ti, Rebelo, ok, então tem oportunidade aqui, juntando isso também o fato do Fed ter anunciado mais um corte hoje, na reunião da tarde de hoje do Fed, como que fica o cenário para 2026 aí, fazendo uma junção de tudo isso? Qual é a sua leitura aí, Rebelo? Assim, eu confesso que eu não queria estar na pele do meu amigo Vicente, já que 2026 é um ano de muita incerteza, né? E fazer a alocação, mas tenho certeza que todo o time vai trabalhar de forma bastante árdua para entregar a melhor resposta para o nosso investidor. Eu diria, assim, que 2026 é um ano onde a gente espera que a economia brasileira passe por um processo de reequilíbrio, sabe? A gente identifica alguns desequilíbrios hoje na economia brasileira, e para 2026, o que a gente está esperando é uma desaceleração em termos de uma moderação do ponto de vista de crescimento econômico, já que a gente vem aí de anos sucessivos de um crescimento bastante forte, né? E aí, nesse contexto, eu acho que isso ajuda ao investidor a entender um pouco porque que a taxa de juros está num nível
tão restritivo, né? Afinal, é um componente a gerar esse reequilíbrio. Então, 2025 a gente espera uma moderação do crescimento, mas eu acho que isso ocorre, de certa forma, num sentido saudável, né? Uma taxa de desemprego relativamente baixa e, no nosso cenário, uma perspectiva de redução de forma bastante gradual e segura da taxa de juros. Eu acho que esse conjunto de elementos que eu citei aqui apontam para um ano relativamente positivo, relativamente benigno, quando a gente pensa no cenário econômico brasileiro. Você comentou que hoje de tarde o Fed ele deu continuidade àquele processo de redução de juros, o que é um outro elemento que eu acho que também traz um sinal favorável para o universo emergente, né? A despeito do presidente do Fed ter citado hoje na sua entrevista que a ideia do comitê é de estar no modo pausa, eu diria que isso não se desvia muito do que era esperado. A gente, aqui no Banco do Brasil, trabalhava com um corte nessa reunião e um novo corte apenas lá em março. Mas no sentido de ser um corte seguro, confiante de que é uma economia que está caminhando em direção a um crescimento perto do potencial, com uma inflação que não traz muitos sustos, e num contexto, sobretudo lá fora, de muitos ganhos de produtividade associados à inteligência artificial, né? Então, assim, pegando em conjunto todos esses elementos, eu diria que é um cenário favorável. Agora, a gente sabe que é um ano de muita incerteza, né? Então, é bom que dentro do processo de alocação isso esteja contemplado, né? Ou seja, a possibilidade de que algo eventualmente se desvie do que a gente está comentando aqui, né? Tomara que não, mas a gente precisa ter isso na cabeça, né? Obrigado, Rebelo. Loduca, eu tava vendo aqui hoje, faz um ano do nosso cupom de dezembro de 24, ou seja, faz um ano que eu tava aqui, aí eu queria aproveitar esse aniversário de um ano que eu tava aqui, para quebrar um pouco o protocolo e pedir pra gente fechar aqui com você, dando uma frase, uma mensagem para o investidor aí enfrentar 2026. Acho que, de forma bem resumida, né? 2026 é um ano para a gente ter cautela, mas não ter medo. Coragem é a chave do negócio. A gente conseguir, com uma alocação bem diversificada, a gente aproveitar as oportunidades que aparecerem, mas tendo cautela para proteger o nosso patrimônio. Então, a cautela com coragem. Muito obrigado, Loduca. Muito obrigado, Rebelo. Vocês trouxeram uma aula, cada qual aqui com o seu posicionamento, nosso estrategista e nosso economista. Com muita alegria aqui que a gente fecha mais esse episódio do Copom. Muito obrigado. Boa noite a todos.